Muito bem, sejam todos bem-vindos essa manhã à nossa transmissão, à nossa escola dominical. Gostaria de iniciar então lendo Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Muito bem, irmãos, hoje estou transmitindo aqui da sala de casa, ali no escritório, no meu escritório, estava com bastante problema na internet, então eu espero de coração que hoje nós consigamos transmitir sem qualquer problema. Se porventura começar a travar, peço a sua compreensão, porque o tráfego de internet é muito alto nas manhãs de domingo, porque muitas igrejas estão transmitindo online, então tenha paciência, por gentileza, mas vamos prosseguir, vamos fazer o nosso melhor, tá bom? Muito bem, meus irmãos, eu quero então, agora que nós possamos cantar um hino antes de nós começarmos então a escola dominical. Os irmãos vão acompanhar, vamos cantar o hino Firme nas Promessas. Eu vou soltar o áudio e aí os irmãos podem acompanhar em suas casas. Muito bem, tivemos o nosso hino, Firme nas Promessas. Então, neste momento eu vou orar e depois então nós iniciaremos o nosso estudo na escola dominical. Vamos orar então. Senhor, nós queremos agradecê-lo porque nos deu essa manhã tão maravilhosa e queremos render graças ao Senhor pelo privilégio de abrirmos Sua palavra, de conhecermos mais sobre o Senhor, aprendermos sobre a vontade do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por todos esses que nos assistem online, por esses que nos assistirão posteriormente, mas também esses que nos assistem ao vivo.
abençoe suas vidas, possa suprir suas necessidades, mas que agora, Senhor Deus, possamos nos aplicar no entendimento e compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, nós vamos agora para a nossa aula de escola dominical. E antes de mais nada, eu quero lembrá-los, na verdade, do livro que nós estamos ensinando, né, que é Conhecendo a Deus, do Paul Washer. Começamos uma semana antes de estarmos em quarentena, então estamos bem no início. Nosso desejo é que todos possam ter um conhecimento pleno de Deus, que nós possamos nos aplicar a compreender mais a Santa Palavra. Então, vou relembrar aquilo que nós já tínhamos feito e vamos então aprender coisas novas esta manhã, ok? Então, nosso estudo, Conhecendo a Deus, como já falei, então, o autor é o Paul Washer. E o capítulo 1, vamos falar sobre o conhecimento de Deus. Falamos não semana passada, mas semana retrasada, que quando nós formos estudar sobre o cristianismo, nós devemos estudar, começando a estudar sobre o cristianismo, devemos estudar sobre quem é Deus, a pessoa e obra de Deus. Então, falamos da importância que é nós conhecermos ao nosso Senhor, principalmente nos dias atuais. O que vou fazer, eu vou colocar alguns versículos na tela para os irmãos poderem acompanhar, mas também vocês têm a sua Bíblia, tenho certeza. Mas a primeira pergunta do estudo foi, conforme Jeremias 9, 23 e 24, qual que é o conhecimento mais importante e essencial que uma pessoa pode ter? Então, Jeremias 9, 23 e 24 nos diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e em saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, meus irmãos, qual que é o conhecimento mais importante e essencial que uma pessoa pode ter? Segundo o versículo, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus está deixando claro para cada um de nós da importância de nós o conhecermos, de nós sabermos quem Ele é. A segunda pergunta que fizemos também, o conhecimento de Deus começa com seus atributos, porém não para por aí. Ele inclui também o conhecimento da sua vontade. O que Efésios 5,17 nos admoesta a respeito dessa verdade? Bom, o versículo já é a resposta. Diz para nós, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então é insensatez, irmãos. Essa palavra insensato ou tolo são um termo moral, não está se referindo a uma pessoa ignorante ou de pouca inteligência, mas sim a alguém que não reconhece a importância do conhecimento de Deus e de viver de acordo com a vontade de Deus. Então, irmãos, mais uma vez, e vamos falar bastante hoje sobre as situações atuais do mundo, é lamentável, claro, nós vermos a desesperança das pessoas. Muitos estão com muito medo de sair das suas casas. Realmente nós devemos ficar nas nossas casas, eu também creio que agora é o momento de ficarmos reclusos, mas eu digo para os irmãos que nós devemos crer nas promessas de Deus. É compreensível quando alguém que não conhece a Deus fica desesperado, mas aqueles que conhecem ao Senhor devem compreender que Deus tem um propósito acima de todas essas coisas. Então, não devemos ser insensatos. E a pergunta que também fizemos na primeira aula, 2 semanas atrás, foi, de acordo com as palavras de Jesus em João 17,3, o que é a vida eterna? Qual é o grande propósito do novo relacionamento do cristão com Deus? Também o próprio versículo já
responde: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então aqui nós temos as duas respostas para essa pergunta. Então a vida eterna é conhecer ao Senhor. E o grande propósito do novo relacionamento do cristão com Deus é sim ter comunhão com Deus por meio de Cristo. Então, meus irmãos, é de suma importância este conhecimento de Deus. E hoje, então, nós vamos falar sobre os benefícios de conhecer a Deus e também os perigos de não conhecer a Deus. Vamos começar falando sobre os benefícios de conhecer a Deus. Primeiramente, irmãos, é importante saber que existem inúmeros benefícios. Porém, essa manhã, veremos apenas 4 grandes benefícios provenientes de um conhecimento bíblico de Deus. O primeiro deles é o discernimento. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Eu colocarei o versículo na tela porque pode ser que alguma pessoa não esteja com a sua Bíblia nesse momento, mas Provérbios capítulo 9, versículo 10. A palavra de Deus está nos dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Então, meus irmãos, o primeiro benefício é o discernimento. Por quê? Porque uma visão correta de Deus é necessária para que tenhamos uma visão correta da totalidade da vida e do mundo. Somente à luz de um verdadeiro conhecimento de Deus nós podemos ter uma verdadeira compreensão da realidade, especialmente a respeito de quem somos, nossa necessidade e o propósito de nossa existência. Eu já disse muitas vezes para os irmãos aqui em nossa igreja que nós não estamos aqui por acaso. Deus tem um propósito nas nossas vidas. E somente quando nós conhecemos a Deus, quando nós confiamos nas suas promessas, é que nós não nos desesperaremos frente a todas as dificuldades, a todos os problemas que cercam as nossas vidas. Então, discernimento, a compreensão da vontade de Deus é importante, e isso só vem por meio do temor do Senhor. O próximo benefício de conhecer a Deus é a confiança ou então a fé. Salmo de número 9, versículo 10, a palavra de Deus nos diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então, é importante, irmãos, nós termos fé em Deus. Nas Escrituras, o nome de Deus é uma referência ao próprio Deus. Quanto mais soubermos sobre Ele, o seu caráter perfeito e onipotência, mais acreditaremos e confiaremos nele em todos os aspectos de nossa vida. Então, amados irmãos, muito importante nós termos fé, nós conhecermos os atributos de Deus, e é por isso que nós iniciamos, e Deus na sua soberania sabe disso, nós iniciamos no momento certo, no momento importante para a nossa sociedade, esse estudo sobre o conhecimento de Deus. Então, nós precisamos entender e ter fé no seu propósito, confiarmos em tudo aquilo que o Senhor tem permitido. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós teremos confiança nas suas promessas. Um outro benefício de se conhecer a Deus é a força espiritual. Daniel capítulo 11, versículo 32, a palavra nos diz: aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Meus irmãos, interessante nós falarmos sobre isso, porque a vida cristã
exige uma força que está além da nossa. Quanto mais conhecermos a Deus, mais fortes espiritualmente seremos e estaremos mais dispostos e capacitados a viver ativamente para Ele, independente dos obstáculos. A Bíblia diz que em um período de grande provação, Davi ficou grandemente angustiado, porém ele fortaleceu-se no Senhor seu Deus. 1 Samuel 30, versículo 6. Eu posso lhes dizer, irmãos, que a aprovação na vida do cristão é o meio mais eficaz de fazer com que nós cresçamos espiritualmente. Porque na maioria das vezes, irmãos, a tendência humana é relaxar quando as coisas estão tudo bem, estão normais. Mas eu estava comentando com a minha esposa recentemente que os períodos onde nós, como casal, mais nos apegamos em servir ao Senhor, mais nos apegamos em buscar a face do Senhor, foi nos momentos de dificuldade. Não que nós não fazemos, nós temos o nosso devocional pessoal diário, temos o devocional com a família, temos o devocional entre casal. Então nós procuramos buscar diligentemente a face do Senhor, mas nos momentos de maior angústia nós temos mais facilidade em buscar ao Senhor. Então é importante que nós devemos buscar forças no Senhor, nos fortalecer no Senhor, e isto nós só conseguiremos se o conhecermos, se sabermos quem Deus é. E o quarto benefício de buscar, de conhecer a Deus, está em 2 Timóteo 1,12. A palavra de Deus diz: "E por isto eu estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia." Então, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Difícil não ler esse versículo, não lembrar daquele hino que fala exatamente essas mesmas palavras. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo escreveu isso antes dele morrer como mártir em Cristo, sob o domínio corrupto do Império Romano. Inclusive, eu assisti um filme recente que fala sobre a vida do apóstolo Paulo, e é muito interessante você, quando estuda e assiste algo sobre a vida dele, como foram os últimos dias, como foram sofríveis os seus últimos dias na prisão, e como ele realmente era uma pessoa que sofreu muito por causa de Cristo. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor, ele permaneceu fiel a Cristo e não negou a sua fé. Ele perseverou com ousadia, sem timidez e confiante, porque ele conhecia o caráter e a força daquele em quem havia passado a crer. Nós vemos uma mudança significativa na vida do apóstolo Paulo após a sua conversão, e como então ele viveu por meio da fé em Cristo. E mesmo em meio a tantas provações que a palavra de Deus nos diz que ele passou, em nenhum momento a sua fé foi inabalada ou foi abalada. Pelo contrário, ele tinha uma fé inabalável no Senhor, justamente porque ele conhecia a Deus, ele conhecia os propósitos de Deus. Então, são os 4 benefícios provenientes de um conhecimento bíblico de Deus: discernimento, confiança ou fé, força espiritual e perseverança. Porém, irmãos, seria muito bom se nós ficássemos somente nessa parte, mas também é importante nós vermos os perigos de não conhecermos a Deus. Por quê? Porque além dos benefícios de conhecer a Deus, também existem as consequências de não conhecer a Deus. E nós citaremos 6 das mais básicas consequências devassadoras de não conhecer a Deus. E aí nós não falamos apenas de pessoas que não são cristãos, mas também estamos falando de cristãos. Lamentavelmente, muitos daqueles que são crentes, salvos em Jesus Cristo, não estão interessados em conhecer o seu Deus. Então, o primeiro perigo de não conhecer a Deus é transformando Deus na nossa própria imagem. Salmo 50, versículo 21: "Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista." Então,
isso é um perigo por quê? Porque na falta de conhecimento de Deus, sobre Deus, o homem formará suas próprias opiniões e criará uma imagem de Deus baseada em sua própria imagem humana. Isso sempre resultará numa visão deformada e degradada de Deus. Isso sempre resultará no julgamento de Deus. Quer um exemplo? Muitas pessoas só dizem que Deus é amor. Então as pessoas não enxergam a totalidade dos atributos de Deus. Acham que assim como as pessoas devem amar as outras ou amar todas as suas escolhas, nós também devemos amar todas as escolhas erradas que as pessoas fazem, porque dizem que Deus é amor. Então, também devemos acreditar que Deus é santo, Deus é justo. Deus, ele não permite que os seus filhos permaneçam em pecado, permaneçam de maneira deliberada no pecado sem que haja correção. Então, meus irmãos, não podemos transformar Deus à nossa imagem. Isso também serve na questão de muitas vezes não procurarmos o perdão de Deus, porque ficamos com vergonha, achamos que Deus é como qualquer um de nós, que muitas vezes não perdoamos ou temos dificuldade para perdoar. Então não podemos fazer Deus ou transformar Deus na nossa imagem. E isso acontece quando nós não conhecemos o Senhor. O segundo perigo é a adoração falsa. João capítulo 4, versículo 22, a adoração falsa é um grande perigo. Diz o seguinte: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, meus irmãos, a idolatria acontece sempre que adoramos qualquer coisa ou pessoa que não seja o Deus vivo. Na falta do conhecimento de Deus, mesmo aqueles que se identificam com o cristianismo estão sujeitos a caírem nesse erro. Eles criam um Deus falso em suas mentes e adoram o Deus que criaram. Então, não podemos, de maneira alguma, idolatrar algo ou alguém. Não podemos colocar nada acima do nosso Deus. Então, lamentavelmente, muitas pessoas que não conhecem a Deus adoram a Deus de uma maneira falsa. Também buscam aquela premissa, ou na verdade se apegam àquela premissa de que eu posso adorar a Deus da maneira que eu quero, quando na verdade os exemplos bíblicos são assim como Nadab e Abiú, que morreram porque ofereceram uma adoração, um fogo estranho, ou uma adoração de maneira irreverente em relação ao Senhor, e eles morreram. Então Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Nós podemos e devemos entender que na sua palavra ele nos revela, nos mostra da maneira que nós devemos adorá-lo. Outro perigo, irmãos, de não conhecermos a Deus é a incredulidade ou falta de confiança. Aqui Romanos capítulo 10, versículo 14: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Bom, também esse versículo é muito conhecido, mas embora esse texto esteja se referindo diretamente à pregação do Evangelho, ele tem uma ampla aplicação em relação ao conhecimento de Deus. Como alguém pode crer em um Deus que ele não conhece? Isso se aplica não apenas à fé que o pecador precisa ter, que o conduz à salvação, mas também à fé ou confiança em Deus que o cristão precisa ter para viver a vida cristã. Como já temos aprendido no Salmo 9:10, somente aqueles que conhecem o nome de Deus é que depositam a sua confiança nele. Então, o grande problema é que as pessoas não acreditam em Deus porque não o conhecem. E nós vemos isso, irmãos, de maneira deliberada nas redes sociais. Muitas são as pessoas que diminuem o poder do Senhor ou a soberania do Senhor, achando que Deus deveria fazer aquilo que elas querem, ou, usando o nosso contexto, simplesmente eliminar da face do mundo esse vírus ou curar as pessoas. Muitas pessoas dizem: por que então Deus ele permite o mal, né? Então, isso é falta do conhecimento de Deus, do propósito de Deus.
Deus criou todas as coisas perfeitas. O pecado começou no coração de Satanás. Deus o criou perfeito. Deus criou o homem perfeito, o homem e mulher perfeitos, mas eles escolheram pecar. Meus irmãos, não podemos ser incrédulos no que diz respeito a Deus. Devemos o conhecer, devemos o buscar. Outro perigo de não conhecer a Deus é uma visão indiferente ou apática do pecado. 1 Coríntios 15:34 diz: tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Meus amados irmãos, interessante que a ordem aqui, tornai-vos à sobriedade, também pode ser traduzida como tomem juízo, ou despertem de sua embriaguez. Porque eles não conheciam a Deus, estavam vivendo como sonolentos ou até mesmo bêbados em relação aos perigos do pecado e a importância de viver de acordo com a vontade de Deus. Não se pode brincar com o pecado, não se pode brincar com o pecado, não se pode ter um relacionamento com o pecado achando que é algo banal, achando que é algo simples. Não, não se pode. Então, aqui é dito que eles eram pecadores, ou seja, a palavra pecado vem da palavra grega hamartano, a qual significa errar o alvo. Nós já falamos sobre isso recentemente, porque eles erraram o alvo no que diz respeito à natureza de Deus, porque Deus é justo. Também erraram o alvo sobre como deveriam viver perante Ele. E como é que nós devemos viver perante Deus? De maneira reta. Não devemos viver de maneira oscilante, uma vez no pecado, uma vez servindo ao Senhor. Não, de maneira alguma. Deus não aceita esse tipo de adoração. A palavra de Deus diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, o nosso relacionamento com o pecado é algo que deve nos trazer tristeza, nos trazer um peso, e logo nós devemos confessar. Porque se nós não o fizermos, nós não estaremos ou voltaremos à comunhão com Deus. Então, não podemos minimizar os impactos do pecado na vida do cristão. Então, ainda dentro destes perigos de não conhecer a Deus, o próximo é a ilegalidade. E aqui nós temos 2 versículos. Provérbios 29:18, que fala: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Em outra versão, diz que não havendo a ordem do Senhor, o povo se corrompe. O conhecimento do Senhor, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Oséias 4:1-2 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Ali está número 2, mas é o versículo 2. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Então, interessante essas palavras de Oséias, e já já nós vamos voltar em relação a isso, mas a palavra ilegalidade aqui se refere ao estado de alguém que vive fora da lei ou da vontade de Deus. É viver como se Deus não tivesse lei ou nunca a tivesse dado aos homens. Então, essa é uma das consequências mais graves da ignorância a respeito de Deus. Então, Provérbios 29:18 nos dá esse entendimento em relação a essas consequências. Por quê? Porque não havendo profecia ou até mesmo a direção de Deus, o povo se corrompe. Olhe para o nosso país, irmãos, a corrupção que existe. Imagine se nós tivéssemos no poder homens de Deus, salvos em Jesus Cristo. Será que haveria toda essa corrupção? Será que haveria toda essa briga de poder que existe? Eu creio que não. Mas infelizmente, quando não há conhecimento de Deus, a corrupção do coração é aquilo que logo acontece.
Então, irmãos, interessante também as palavras de Oséias, como nós já lemos, mas aqui em Oséias o Senhor repreende a nação de Israel pela sua ignorância sobre Deus, descrevendo o tipo de ilegalidade que está sempre presente ou é resultado dessa ignorância. Então, note o seguinte, segundo Oséias 4:2, sem o conhecimento de Deus não há verdade, conforme o versículo 1, não há amor e também não há conhecimento de Deus. Mas o que há quando o povo não conhece ao Senhor? O que prevalece? Perjurar ou falso testemunho, mentir ou mentiras, matar ou mortes, assassinatos, furtos, adultério e homicídios. Agora, pare e pense. Você consegue ver algum paralelo desse versículo, dessas verdades em Israel no tempo de Oséias com aquilo que nós vivemos hoje? Sim, irmãos, 100%. Então, a lei de Deus, ela é imutável e a pecaminosidade do homem não desaparece. Quanto mais rejeitamos o conhecimento de Deus, mais desenfreados e imorais nos tornamos. Essas coisas podem sim tornar-se uma verdade na vida de crentes, infelizmente, quando não se aplicam a conhecer o Senhor. Quando abandonam o conhecimento de Deus, todas essas coisas, infelizmente, elas se tornam verdades na vida de um cristão. E o último perigo que nós veremos hoje é o juízo e destruição divina. Oséias 4:6 nos diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, aqui, irmãos, os sacerdotes, eles pecaram e levaram o povo também a pecar, porque não estavam levando conhecimento de Deus para eles. Então, a falta de conhecimento de Deus é algo devastador. Ela nos leva a ser rejeitados como instrumentos de Deus e a eventual destruição das pessoas e sociedades. Nossa ignorância de Deus será um efeito devastador sobre as gerações futuras. Irmãos, vejam como a sociedade que nós vivemos está infectada pelo pecado. Existia um temor de Deus em décadas passadas, em muitas coisas. E hoje, lamentavelmente, nós vemos a imoralidade que reina na televisão, nas mídias sociais, como infelizmente o mundo está mergulhado na imoralidade. Então, quanto menos conhecimento de Deus, quanto menos nós conhecermos a Deus, mais as gerações futuras serão impactadas. E isso serve para nós, pais de família. Se nós não nos aplicarmos em ensinar aos nossos filhos a conhecer o Senhor ou a conhecerem o Senhor, mais chance deles desviarem os seus corações de o servirem, de servir ao Senhor no futuro. Então, Romanos capítulo 1, versículo 18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a ira de Deus está relacionada à sua justiça ou indignação contra o homem pecador. É importante ressaltar que o homem não é uma vítima. A Bíblia ensina que o homem caído é um inimigo de Deus. Isso está no capítulo 1, versículo 30. E hostil à sua lei. Romanos capítulo 8, versículo 7. É devido à iniquidade e injustiça do homem que ele rejeita, ignora e até suprime a verdade a respeito da natureza e vontade de Deus. Então, meus irmãos, quanto menos nós conhecemos a Deus, mais também nós estamos trazendo o juízo para as nossas vidas. Meus irmãos amados, hoje nós falamos sobre esta parte do conhecimento de Deus, os benefícios e
também os perigos de nós conhecermos e os perigos de não conhecermos a Deus. O desafio dessa manhã, em nosso tempo de escola dominical, é que cada um se aplique em conhecer ao Senhor, principalmente nos dias atuais. Nós, como cristãos, temos uma responsabilidade perante este mundo, que é demonstrar a nossa fé. Essa semana saiu um decreto presidencial e posteriormente aqui no Rio Grande do Sul um decreto estadual onde as igrejas poderiam abrir as suas portas desde que obedecessem às normas do Ministério da Saúde. Isso em meu coração logo se transformou num sentimento positivo, porque eu anseio pelo dia em que posso voltar a vê-los. Eu anseio pelo dia de abraçar os irmãos da igreja, de estarmos juntos, de podermos tomar um café. Enfim, eu tenho dito para os irmãos que nesse período nós damos muito valor a coisas que em outras horas nós achávamos que eram supérfluos, como um simples aperto de mão. Então, quando saiu esse decreto presidencial e posteriormente o decreto estadual, logo meu coração se animou com a possibilidade de nós termos cultos. Porém, o que aconteceu foi que a maioria esmagadora da sociedade associou esse decreto como algo maléfico, ou que os crentes estavam querendo se reunir, ou que os pastores estavam querendo que os crentes se reunissem por causa de motivos financeiros. Então nós sabemos que isso não é verdade. No caso de cristãos verdadeiros, nós queremos nos reunir porque é a vontade de Deus. Não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Então, estar na igreja, louvar ao Senhor, cantar hinos, ouvir a Santa Palavra, ter comunhão com os irmãos, faz parte da nossa adoração a Deus. Então, como igreja, nós nos posicionamos de não abrir a igreja. Posteriormente, o decreto foi derrubado. Os decretos foram derrubados. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se não há conhecimento de Deus, as pessoas sempre vão associar as coisas de Deus para o mal. Muitos são aqueles que julgam nós cristãos como alienados, pessoas que realmente são servos de homens, de pastores, quando na verdade nós entendemos que vir à igreja é um refrigério para as nossas almas. É onde nós encontramos paz, é onde nós encontramos a comunhão com os irmãos, e irmãos que nós estaremos para toda a eternidade juntos. Então, se não houver conhecimento de Deus, se nós não conhecermos o Senhor e não nos aplicarmos em conhecer o Senhor, nós seremos presas fáceis para todas essas mentiras que são propagadas em nossa sociedade. Então, cabe a mim e a você, irmão em Cristo, demonstrar que nós amamos o Senhor, que nós o servimos de todo o coração, mas só conseguiremos alcançar esse objetivo se nós conhecermos o Senhor. Então, meus amados irmãos, nós nesse momento vamos encerrar o nosso tempo de escola dominical com uma oração. Vamos ter um pequeno intervalo. Estava brincando com alguns irmãos que aqui no intervalo da igreja nós temos um café e chá e algumas bolachas, então é o período que você pode deixar o seu celular ou o seu computador ligado. A tela de intervalo vai ficar à mostra, vou também deixar alguns hinos enquanto isso, e posteriormente às 10 horas da manhã nós voltaremos com o culto, e aí os irmãos podem então ter o seu intervalo, tá bom? Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós estamos em Sua presença agradecidos porque entendemos a importância e os benefícios de conhecer ao Senhor. Ó Deus, é tão importante que neste momento atual os cristãos se apliquem no conhecimento do Senhor, apliquem a também fazer os seus filhos conhecerem ao Senhor, que o Senhor nosso Deus se faça presente em nossas vidas, e para isso é necessário que nós possamos buscar ao Senhor de todo o coração. Ó Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por essas verdades, e que nós possamos ser instrumento da Sua vontade neste mundo perdido. Obrigado por esse tempo, damos graças em nome de Jesus.
Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, nós vamos para o intervalo e às 10 horas nós retornaremos com o culto, ok? Deus abençoe a todos e daqui a pouco nós estaremos de volta.
Muito bem, meus irmãos, nós estamos de volta agora com o nosso culto. A palavra de Deus nos diz aqui em Lamentações, novamente, versículo 23, capítulo 20, versículo 24: A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperei nele. Então, temos o privilégio de agora cultuarmos ao nosso Deus. Vamos novamente orar nesse momento e depois vamos falar o nosso versículo. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir ao Senhor a sua bênção e direção sobre este culto. Fale aos nossos corações através da pregação da sua palavra. Damos-te graças em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, vamos falar o nosso versículo deste ano. Está em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Então, vamos para um hino, vamos cantar 2 hinos, mas o primeiro, chamada final. Então, aguarde uns segundos que começaremos então com o acompanhamento musical. Muito bem, meus irmãos, peço desculpas, eu acabei esquecendo de mudar os slides, então me perdoem, tá bom? Alguns avisos, como de praxe temos dito aos irmãos que nossas transmissões são às quartas-feiras 20 horas, assim como hoje às 9 horas a nossa EBD, às 10 horas o culto e também hoje às 19 horas teremos o culto, o pastor Daniel vai ser o pregador. E irmãos, espero que para vocês consigam assistir bem, ouvir bem, porque fizemos essa mudança justamente para melhorar a nossa transmissão. Então, tivemos problemas ao transmitir ao vivo domingo à noite e também na quarta-feira passada, mas com fé em Deus vai dar certo, e o nosso propósito é que enquanto estivermos em quarentena, possamos estar juntos aqui nas transmissões.
Também, meus amados irmãos, as 24 horas de oração. Não se esqueça, se porventura você está no grupo ou naquela lista, preencheu um dos horários, a hora que você está inserido, ore junto com a sua família, ore sozinho, ore para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, ore pelo suprimento das necessidades dos irmãos em Cristo. Não deixe de orar. Se porventura você não está inserido na lista ou em algum horário, não tem problema. Coloque o seu despertador aí em uma hora que você pode se lembrar e aí pode orar. Ore também para que o Senhor permita que nós aprendamos as lições que Ele quer nos ensinar nesse período. Ok? Então, essas 24 horas de oração é muito importante. Tá bom? Vamos para mais um hino, agora a Fonte de toda a bênção. No cantor cristão era chamado de Ebenezer, mas aqui no Voz de Melodia é chamado de Fonte de toda a bênção. Então vou agora procurar não esquecer de passar os slides. Muito bem, meus irmãos, nosso prazer e satisfação então estar aqui novamente para que agora possamos falar da Palavra de Deus. Eu quero convidá-los agora a abrirem as suas Bíblias para o livro de Lamentações, capítulo 3. Os nossos versículos introdutórios foram em Lamentações, capítulo 3, então vamos falar hoje Lamentações, capítulo 3, versículos 19 a 25. Lamentações, capítulo 3, versículos 19 a 25. Eu vou colocar na tela os versículos, só que serão apenas esses que nós vamos ler juntos. Depois eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque nós temos algumas passagens, e se porventura ficar mais fácil colocar os versículos, aí das próximas vezes nós podemos colocar, ok? Na escola dominical eu quis que nós aproveitássemos melhor o tempo, por isso que fui passando os versículos aí na projeção. Mas agora quero convidar todos que abram as suas Bíblias. Vamos para Lamentações capítulo 3, 19 e 25, e mesmo que está na tela, você também pode abrir a sua Bíblia. Vamos ler essa passagem. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno, do absinto, e do veneno.
Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Vamos orar nesse momento novamente, meus irmãos? Nosso Deus, novamente em sua presença, nosso desejo esse momento é que o Espírito Santo venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, e possamos aplicar essas verdades em nossas vidas, ó Deus. Dá-nos entendimento, dá-nos atenção para aquilo que está sendo pregado. Que sua palavra alcance cada coração essa manhã. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Então, essa manhã, meus irmãos, vamos falar sobre lembranças que trazem esperança. Lembranças que trazem esperança. E Lamentações, capítulo 3, versículos 19 a 25, nos dá realmente algo que pode acalentar o nosso coração em todas as situações que nós temos passado. Então, para que nós possamos entender um pouco o contexto, volte algumas páginas na sua Bíblia, Lamentações capítulo 2, versículo 11. Nós vemos aqui Jeremias triste, angustiado pelas coisas que tinham acontecido a Jerusalém. Lamentações capítulo 2, versículo 11. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfaleceram os meninos e as crianças de peito. Então aqui, meus irmãos, Jeremias estava passando por grande aflição. Ele viu toda a desolação que tinha acontecido com Jerusalém, e realmente a nação tinha sido destruída porque eles tinham sido rebeldes à voz do Senhor. Toda aquela situação, toda aquela destruição era fruto do pecado de Israel, da desobediência dos judeus em relação à voz do Senhor. Então, Lamentações, e o conteúdo desse livro de Lamentações consiste em 5 poemas de lamentação pela completa destruição de Jerusalém e do templo pelos caldeus. E nós vemos, quando lemos aqui Lamentações, o próprio nome já é sugestivo, Lamentações de Jeremias, como o coração do profeta estava realmente machucado, como estava entristecido por causa de todas aquelas coisas que aconteceram. Então, ele começa aqui, versículos 19 e 20, falando apenas sobre os fatos ruins. Olhe novamente aqui, só vou colocar esses versículos aqui. Mas lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Meus amados irmãos, quando as coisas estão ruins, a nossa tendência é, sinceramente, ficar preso às coisas ruins. Novamente, usando o contexto que nós estamos passando no nosso planeta, é muito fácil nós olharmos para todas as desgraças que têm acontecido, todas as mortes, tudo aquilo que tem acometido o mundo. Mas, meus irmãos, não podemos olhar apenas essas coisas ruins. Não podemos nos apegar apenas às coisas ruins que têm acontecido. Porque em momentos de dificuldade, nós devemos nos apegar na fidelidade de Deus, nos apegar em todas as coisas boas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, muitas vezes, quando nós estamos entristecidos em relação aos nossos problemas e dificuldades, nós não podemos nos apegar apenas às coisas ruins. Jeremias mesmo fala sobre isso, mas nós vamos chegar ali
nas palavras de Jeremias, mas, irmãos, uma pessoa muito sábia disse o seguinte, que lembrar de acontecimentos ruins é sofrer duas vezes, porque você já sofreu na época deste acontecimento ruim, e ao lembrar, muitas vezes também essa lembrança vai te trazer sofrimento. Então, é por isso que lembrar de acontecimentos ruins é sofrer duas vezes. Mas olha o que é dito aqui no capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, esta, irmãos, é a lição mais importante que nós vamos aprender hoje. Nós precisamos trazer à memória o que nos pode dar esperança. Então, neste trecho que nós lemos, versículos 19 e 25, nos trazem três atributos de Deus que podem e devem nos trazer esperança em meio às nossas lutas e dificuldades. Então, Jeremias entendeu que a única coisa que poderia lhe trazer esperança é lembrar dos feitos de Deus em sua vida. Então, o primeiro atributo que o profeta nos fala está no versículo 22. Então, se você tem a sua Bíblia aberta, leia comigo o capítulo 3, versículo 22, que fala: as misericórdias do Senhor são as causas, ou são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Confesso, irmãos, que cada dia, quando estou orando ao Senhor, eu recito esse versículo porque entendo quão miserável eu sou e quão misericordioso Ele é para comigo. Então, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Então, misericórdia é um atributo no qual Deus não dá ao pecador o castigo que ele merece por causa de seus pecados. Então, nós não merecemos estar aqui. Nós não merecemos nem mesmo o ar que nós respiramos, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos provê aquilo que nós necessitamos. Então, nós precisamos nos lembrar de quantas vezes Deus teve misericórdia de nós e das nossas vidas, independente do pecado que nós cometemos. E aí eu vou convidar você que abra comigo em alguns versículos. Vá primeiramente para Efésios, capítulo 2, versículo de número 4. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo de número 4. A palavra de Deus então está nos dizendo, versículo de número 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós não merecemos a salvação, mas foi pela graça de Deus, foi a graça de Deus quem nos proveu o Senhor Jesus Cristo para dar a vida em nosso lugar. Nós não merecemos, irmãos, mas no entanto Deus é misericordioso e nos providenciou. Também Tito, capítulo 3, vá algumas páginas para frente. Tito, livro de Tito, capítulo 3, versículo de número 5. A palavra de Deus nos diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, meus irmãos, foi a misericórdia de Deus quem nos alcançou, porque nós somos miseráveis pecadores. Nós é quem merecíamos a morte, e merecemos a morte por causa de nossos pecados. Mas o Senhor nos deu vida por meio de Jesus Cristo e do seu sacrifício. Também, meus irmãos, olhe Hebreus capítulo 8, versículo 12. Se você está em Tito, vá um pouquinho para frente. Eu vou aqui deixar marcado na minha Bíblia Lamentações capítulo 3. Hebreus capítulo 8, versículo de número 12. Veja comigo, Hebreus 8, 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais
me lembrarei. Então, meus amados irmãos, quando nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, Ele usa de misericórdia para conosco. Não vai mais se lembrar dos nossos pecados e eles são perdoados. Então veja o alcance da misericórdia de Deus. E mesmo em tristeza, o Senhor nos concede misericórdia. Voltando lá para Lamentações capítulo 3, versículo 32, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Então, meus irmãos, Deus, Ele tem misericórdia de nós. Nós não podemos nos apegar como os ímpios, como os incrédulos fazem. Nós devemos entender que mesmo em meio ao caos que foi instalado por causa dessa pandemia, Deus é misericordioso para conosco, tem cuidado de nós e das nossas famílias, tem suprido as nossas necessidades. Então nós não podemos minimizar quem é o Senhor em virtude de todas as coisas que nós estamos passando. E se você estiver passando por algum problema, alguma situação, alguma frustração, não se apegue a isso, mas se lembre de todas as coisas que Deus já fez por você, como a misericórdia de Deus o tem alcançado diariamente. Então, se nosso sofrimento é correção do Senhor, é melhor estar em suas mãos. Lembra que Davi, quando pecou, teve a oportunidade, ou teve 3 opções de correção, e ele escolheu ficar debaixo das mãos do Senhor. Era melhor ter sido corrigido por Deus. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Então, Jeremias, ele fala sobre esta misericórdia do Senhor, e é o primeiro atributo de Deus que nós devemos lembrar quando nós estamos tristes, frustrados, ou quando nós vemos todos os problemas que assolam a humanidade. Nós devemos acreditar nas misericórdias de Deus, lembrar das misericórdias de Deus. O segundo atributo de Deus que Jeremias lembra e também nós devemos lembrar está no versículo de número 23. 22 fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, a fidelidade de Deus é o segundo atributo que nós devemos lembrar em momentos de aflição. Entendemos por fidelidade aquele atributo de Deus no qual Ele é digno de toda a nossa confiança, que Ele não vai deixar de cumprir as suas promessas. Vamos para Deuteronômio capítulo 32, volte para Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 4. E assim que eu achar eu já vou ler, também você pode acompanhar se caso não chegou lá ainda. Mas Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele, injustiça. É justo e reto. Ainda dentro desta premissa, Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus capítulo 10, versículo de número 23. Hebreus 10, 23. A palavra de Deus então vai nos dizer: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, Deus é fiel. Salmo 57, versículo 10 diz que a fidelidade do Senhor é grande. Salmo 89, versículo 24, a fidelidade do Senhor está conosco. E 1 João 9, Deus é fiel em nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vá para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Vá para 2 Timóteo, se você está em Hebreus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13. Vamos ler. 2 Timóteo 2, 13.
A palavra de Deus nos diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, muitas vezes nós temos recebido de Deus misericórdia, quando na verdade nós precisaríamos receber correção. Não é que Deus fecha os olhos para os nossos pecados, mas é que Deus é misericordioso. Então creia nessa palavra, que mesmo se nós formos infiéis, Deus é fiel. Veja a promessa que Ele nos deu em 1 Tessalonicenses 5,24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, Deus tem nos sustentado, tem cuidado de cada um de nós. Não caia no erro de achar que Deus deve sustentar os nossos luxos. Deus deve sustentar aquilo que nós achamos que é o necessário. Não. Deus sabe o que é necessário para cada um de nós. Então, devemos acreditar também aquilo que diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, o Senhor em primeiro lugar, e o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então essa é a fidelidade de Deus. Devemos acreditar que, assim como Deus é fiel em nos suprir, Deus é fiel também em nos proteger e nos auxiliar em momentos de tentação e provação. Vamos para 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, ainda falando sobre a fidelidade de Deus em relação às provações e tentações. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus é fiel. Isaías, capítulo de número 41, por favor, abre sua Bíblia lá. Isaías 41. Vamos ali. Isaías capítulo 41, versículo de número 10. Ainda falando sobre a fidelidade do Senhor em nos guardar das provações, em nos guardar das tentações. Capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Meus amados irmãos, Deus não vai nos desamparar. Pense nos momentos difíceis que nós e nossa sociedade estamos passando. Talvez o irmão ou a irmã ou a família está passando por alguma dificuldade muito complicada, algo que realmente tem sido uma âncora no seu coração, tem te chateado, tem feito você sofrer. Lembre-se da fidelidade de Deus. Lembre-se que o Senhor está sempre ao seu lado. Isso não é garantia que nós não vamos passar por provações. Não é garantia que nós não teremos dias nublados, dias ruins. Mas quer dizer que Ele vai sempre estar conosco, vai sempre nos fortalecer. Então, grande é a tua fidelidade. E o terceiro atributo que nós devemos lembrar, assim como Jeremias lembrou, está no capítulo 3, versículo 25 de Lamentações, capítulo 3. Lamentações 3, 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então, bom é o Senhor. A bondade do Senhor é algo que nós devemos lembrar em tempos de aflição. Bondade aqui significa a qualidade de Deus na qual Ele é generoso, nos dando coisas que muitas vezes não merecemos. Salmo 33:5 diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Então, meus irmãos, mesmo que você está passando por um momento
turbulento, foque sua mente nos momentos em que Deus tem sido bondoso para com você. Coloque na balança da sua vida os momentos bons e os momentos ruins. Pese não só as suas frustrações, mas também todas as bênçãos que Deus tem te dado, e você vai ver que a balança da bondade de Deus vai ser infinitamente mais pesada do que a balança dos nossos problemas. Então Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom, assim como aquele filme nos diz, né? Deus não está morto. É uma verdade que é imutável. Deus é bom todo o tempo. Então nós não podemos, irmãos, mesmo que a sociedade grite, esperneie, lamente todas as coisas, e realmente é de se lamentar, mas o braço forte do Senhor continua por trás de todas as coisas. Veja que temos até mesmo alcançado curas em meio a essa pandemia, e creio também não estarmos tão longe de algo concreto que vai servir para todas as pessoas. Então Deus está acima de todas as situações. Eu disse recentemente uma frase de C.S. Lewis que fala que a dor é o megafone de Deus para a humanidade perdida. Então, todas as coisas que temos passado, tudo aquilo que o Senhor tem permitido, também é para chamar a atenção tanto de ímpios como de cristãos. Aproveite este momento que você está em sua casa e não pode sair, e dê valor a coisas pequenas, como muitas vezes passear com a sua família, ir ao parque, ou até mesmo dar uma volta no shopping, alguma coisa que muitas vezes pessoas não gostam de fazer, mas que em momentos como esse nós damos valor, como é importante, como eu falei recentemente, o simples aperto de mão. E eu estive falando com boa parte dos nossos irmãos recentemente, como vai ser bom o dia que nós podermos, na verdade, nos reunir novamente, né? Podermos nos abraçar e ter a comunhão tão maravilhosa que aqui em nossa igreja nós temos. Então nós damos valor a essas coisas em momentos como esse. Então foque sua mente não apenas nas dificuldades, mas foque sua mente na bondade de Deus. Vejamos dois fatos sobre a bondade de Deus. Primeiro, se você está em Lamentações, volte para Salmo 31, versículo 19. Salmo 31, 19. Salmo 31, 19. Veja: como é grande a tua bondade que reservaste aos que o temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Então, meus irmãos, Deus reservou a sua bondade para aqueles que o temem. Meus amados irmãos, como é bom sentir-se seguro dentro das mãos do Senhor, porque nós temos esperança de vida eterna. Se porventura esse vírus vier a acometer você que é salvo, não precisa ter medo, porque a nossa pátria não está neste mundo. Nós aqui somos peregrinos, somos passageiros. Não devemos temer, devemos servir ao Senhor, devemos o conhecer, devemos nos apegar aos seus atributos. Então, o Senhor reservou a sua bondade para aqueles que o temem. E outro fato da bondade de Deus está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Por favor, vai lá para Efésios capítulo 3, versículo 20, porque Deus pode fazer muito por nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Estou chegando ali. Efésios capítulo 3, versículo 20. Estou com o ventilador ligado aqui, então as páginas acabam mudando um pouco e isso complica. Mas Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus para todas as gerações, para todos sempre.
Amém. Então, Deus pode fazer muito por nós. E isto, irmãos, também está inerente, essa verdade está inerente à sua bondade. Então, se a situação é difícil, vamos lembrar que Deus pode e é grandemente generoso para com todos nós. Então, para concluir essa manhã, eu quero falar a você e que essas palavras possam chegar ao seu coração. Meus amados irmãos, mesmo em meio a um tempo de dificuldade e provação, Deus não muda. Deus, ele é imutável. Então, lembre-se, assim como Jeremias disse em Lamentações capítulo 3, trazer à memória tudo aquilo que pode te dar esperança. Então, em vez de muitas vezes ficar preocupado lendo notícias, assistindo jornal e tudo mais, não que isso seja errado, mas vá ler a palavra de Deus. Cante hinos. Cante, pegue o inário, se caso você tem em sua casa, comece a recitar, independente se você canta no tom certo ou não, mas Deus, ele não se apega a fatores que muitas vezes nós julgamos corretos. Deus não gosta da minha voz. Não, irmãos, pelo contrário. Nós aqui em nossa igreja recitamos por pelo menos um ano, lá em Hebreus, agora me fugiu a referência, mas por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Acho que é Hebreus 13:15. Então, importante que nós cantemos ao Senhor, porque desta forma nós espantaremos a tristeza e vamos nos lembrar da fidelidade de Deus. Pessoas que passam por dificuldade, eu sempre peço para ler Salmos, porque ali nós vamos ver como Davi e os demais salmistas passaram por tantas dificuldades, e nos momentos de maior dificuldade eles se apegavam em Deus e na bondade de Deus, nas misericórdias de Deus, na fidelidade, bondade, nos atributos de Deus que eles sabiam que eram importantes para lhes dar força para passarem por aqueles momentos. Então, nós vimos 3 atributos de Deus: a misericórdia, a fidelidade e a bondade. Não se prenda aos fatos ruins na sua vida. Não se prenda, porque senão você vai sofrer 2 vezes. Traga à sua memória tudo aquilo que pode lhe dar esperança. Então, quer ter esperança de dias melhores? Busque na palavra de Deus. Busque ao Senhor. Somente desta forma é que nós poderemos passar por todo esse período de dificuldades, confiantes no Senhor, satisfeitos pelo seu agir em nossas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Mais uma vez, Senhor, em sua presença, nós te damos graças por sua palavra. E da mesma forma que Jeremias, ó Deus, que estava sofrendo tanto por causa de toda a destruição de Jerusalém, toda a desolação que foi trazida, mas por causa dos próprios pecados deles, o seu coração ainda sofria porque amava o seu povo. Mas ele entendeu que deveria trazer à sua mente somente aquilo que poderia lhe dar esperança. Porque nós cremos num Deus vivo, num Deus poderoso. Não podemos ficar prostrados, Senhor. Então eu te peço, Senhor Deus, fala aos corações de cada irmão em Cristo. Dê, ó Deus, o auxílio para que cada um possa confiar em suas promessas. Não creia naquilo que a televisão diz, naquilo que os cientistas dizem. São informações que são importantes, mas o que nós devemos crer é na palavra do Senhor e nas suas promessas. Obrigado pela misericórdia do Senhor. Obrigado por sua fidelidade. Obrigado, Senhor Deus, por sua bondade. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que Deus os abençoe, que tenham todos um ótimo domingo. Hoje à noite nós vamos fazer a transmissão do culto da noite. O pastor Daniel Lima vai pregar, mas hoje não será uma mensagem
com vídeo, será apenas por voz, mas a transmissão vai ser ao vivo, ok? Então, às 19 horas, ou pouco antes, aguardamos os irmãos, e que Deus possa ter lhe trazido esperança essa manhã, e que você possa aproveitar esse dia, lembrando de coisas boas que Deus fez. Eu os desafio a, nesse momento, falar 5 coisas boas que Deus lhe deu apenas esta manhã. E assim a sua mente vai sair de toda essa situação que nós estamos vivendo, tá bom? Então, 5 coisas que você pode lembrar. Se você quiser colocar nos comentários e até mesmo compartilhar com os irmãos em Cristo, faça. Eu farei, colocarei nos comentários ali, para que também nós possamos nos auxiliar uns aos outros, tá bom? Que Deus os abençoe. Nesse momento nós teremos um hino para que nós possamos então fazer o nosso pós-lúdio. Que Deus abençoe a todos, tenhamos uma boa tarde e que Deus também tenha misericórdia de cada um de nós.